Boa noite, meus irmãos, e que a paz do Divino Mestre esteja com cada um de vós. Que habite os vossos corações e neles permaneça para todo e sempre. É assim que quero cumprimentar a cada um dos irmãos que aqui se fazem presentes, que deixaram seus lares e vieram congraçar conosco nesta noite de estudo da doutrina, ciência e filosofia espírita. Além de cumprimentá-los, eu quero inicialmente agradecer ao irmão divino por ter feito o agendamento desta fala. Que Deus possa recompensá-lo. Quero agradecer também à irmã Beth, que está fazendo a transmissão, e àqueles que se inscreveram por 2 canais, ou até 3 pelo YouTube também, possam estar assistindo essas reflexões que vamos trazer aqui nesta noite. Agradecer aos benfeitores espirituais que desde cedo estão aqui, preparando esse ambiente, saturando-o de energias salutares, para que tudo que aqui se realize se dê da melhor forma possível. Que Deus Pai Todo-Poderoso possa recompensá-los, esses irmãos timoneiros de todas as horas, abnegados companheiros, que desde cedo estão ao nosso lado, ao lado das casas e templos espíritas, hospitais, calabouços, levando paz, luz, energia, salutar para a recuperação. Queremos também cumprimentar Eurípides Barçanufo, mentor dessa casa. Essa casa que este ano completa 75 anos de movimentação e tem aí todo um caminho preparatório de palestras, de falas com bons oradores e que todos estejam convidados. O 75º aniversário, desde 1950 que começavam as atividades e agora em 2025 fazem aí 75 anos de caminhada por cá, sempre assistida pela espiritualidade maior, atendendo pessoas não só do nosso país, mas de países vizinhos que sempre vieram para cá da América Latina e de todos os lugares receberem tratamento e cura ali no Hospital Espírita Psiquiátrico. E estamos aqui, nesse momento, para tratar de uma temática que fizemos estudo no transcurso da semana, e peço licença para todos, ao ouvirem a nossa fala, que tomem apenas como reflexão, jamais como qualquer lição de moral, porque todo aquele que vem a esse púlpito, em primeiro lugar, ele está falando a si mesmo. É o grande desafio. E espero que com essas palavras gerem alguma reflexão aos amigos, aos desencarnados que são numerosos e que vieram aqui, também congraçar com a gente. Que todos eles possam levar alguma coisa, uma palavra amiga, um conforto, uma consolação. Então a temática que nós estamos desdobrando nesse contexto da era da informação está adstrita sobretudo à caridade moral como essencial para impulsionar ou alavancar o progresso atual na humanidade. Porque escolhemos esse tema de uma era em que todos estão em concomitância com relações virtuais e relações presenciais. Todas as pessoas estão aí com seus contatos em grupos de WhatsApp, Instagram, estão no Facebook, no YouTube, enfim, estão nas redes sociais, buscando informações, comunicando, trocando ideias. E nós sabemos que ao lado de tudo isso, nós continuamos com uma vida presencial, física, que é sequenciada ao lado das relações virtuais. E as reflexões que nós chamamos para a nossa fala de hoje, os estudos que fizemos, é exatamente para analisar como estamos caminhando nós
na era virtual da informação, ao lado da nossa existência física que continua cheia de desafios, cheias de chamamentos. A imagem mostra um pouco do que nós vamos falar, uma síntese. De imediato, vamos ponderar que nós somos cônscios de que todos nós espíritas, sobretudo, baseado nos estudos que Kardec deixou compilado na Tríplice Aliança, nós temos a felicidade sempre de alavancar o nosso progresso, a impulsioná-lo por meio da ciência. Nós temos religião, filosofia e ciência. Esse é um tripé, a Tríplice Aliança, que estrutura o que nós conhecemos pela nossa religião ou doutrina espírita. E essa ciência cresce, evolui. Trouxe para nós agora as relações virtuais de alguns anos que estamos convivendo, com encurtamentos de distâncias, informações fáceis, de fácil acesso. Nós estamos aí com facilidade de informação, de comunicação, de encurtamento de distâncias, com encontro por meio de videoconferências, mas nós estamos ao mesmo tempo fazendo pergunta o tempo inteiro. E como é que continua a minha vida física na sociedade que eu continuo vivendo? Será que construí uma bolha e me isolei para o mundo? Ou eu estou conseguindo conviver com os meus acessos, com a minha vida virtual, em concomitância ou coexistência suficiente para ter a minha jornada do espírita no mundo, caminhando ao lado de outras pessoas que querem de mim, sobretudo, a caridade moral, a palavra amiga, o ombro, o reerguimento que talvez não encontrem nas relações virtuais. Muitas pessoas nem foram incluídas nesse circuito ou nesse âmbito de relações virtuais. Muitas delas não sabem ler, não sabem escrever, não têm um celular, não têm um computador, estão lá, ficando à margem da sociedade. E esperam de muitos de nós, e até da estrutura governamental do nosso país, a inclusão, quem sabe até a inclusão digital. E a última verdade que colhemos nesse sentido foi quando, durante a pandemia em 2022, havia a intenção da gestão que governava esse país em ajudar pessoas. Num momento muito difícil que esse país vivia. E ali, com a intenção de ajudar, para ajudar é preciso que conheçamos quem são as pessoas que realmente precisam de ajuda e se elas existem para o mundo civil ou jurídico. E ao fazer o levantamento, descobrimos que nós tínhamos mais de 80 milhões de brasileiros sem um celular, sem um CPF, sem uma conta bancária e analfabetos. E como ajudar essas pessoas? Eles estão excluídos. Não só digitalmente, mas para as relações jurídicas e civis, que são indispensáveis. Quantos brasileiros continuam aí sem um documento, sem uma conta bancária, sem um celular, sem saber digitar? E como podem ser auxiliados, acudidos, se não por meio de uma caridade moral? Nós espíritas aprendemos que sem caridade não há evolução, não há progresso. Fora da caridade não há salvação. A fé sem obras é morta. Nós vivemos o tempo inteiro, às vezes até fazendo cotidianamente as nossas caridades materiais, donativos, doações, que são indispensáveis. Mas a literatura espírita, sobretudo e principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, nos conclama à caridade moral, mas complexa de se fazer, porque exige da gente mais paciência, mais tolerância,
mais compreensão, principalmente num período em que nós temos milhões de brasileiros excluídos das redes sociais e de um mundo digital. E muitos deles querem um ombro, querem chorar, querem um auxílio, querem reerguer-se, querem sair do buraco. E é verdade. Antes que a depressão tome conta, e eles terminam até articulando o suicídio. Os números que levantei na minha última pesquisa sobre suicídio são alarmantes. As pessoas vão ficando sozinhas, isoladas, entram em depressão e depois retiram a própria vida. E o pior crime aos olhos da espiritualidade, nós já sabemos, que é o suicídio. Quem leu da literatura espírita Memórias de um Suicídio de Vivone A. Pereira sabe bem disso. Aquele livro de mais de 300 laudas, que de vez em quando temos que ler de novo, para entender como não podemos tentar retirar, ceifar nossa própria existência pelas angústias, pelas dores, pelas complicações. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. É pela dor que vem o progresso, pelo sofrimento. E nem todos têm essa paciência, essa resignação e tolerância como nós vamos encontrar na doutrina espírita para suportar e aprender a conviver com a dor. Então dizíamos nós, Kardec, antes de deixar o seu Pentateuco, pedia para a gente caminhar de braços dados com a ciência. E dizia mais, se a ciência dizer alguma coisa e que chocar com a nossa religião, siga a ciência. Vamos para o progresso. A marcha é o progresso, mas não é tão bem assim às cegas, às escuras. A ciência vem com progresso de todas as formas. Mas por que mãos vem esse progresso? E quem articulou e como é que está a ética, os bons costumes e a moral nesses impulsos de progressos que alavancam a ciência? Eu faço um recorte para lembrar de um momento crucial que existiu há uns 10 anos atrás ou mais, quando nós estávamos vivendo naquele momento da clonagem reprodutiva, buscando as comunidades científicas reproduzir o próprio ser humano. E lá em São Paulo, a médica Marlene Nobre, presidente da Federação Espírita, deu um pulo aqui, não. A ciência podia estar avançando em muitos outros aspectos, trazendo descobertas ou medicamentos para erradicar a gripe, a AIDS. E por que nós vamos analisar cientistas querendo brincar de ser Deus nos laboratórios, querendo repetir a espécie humana? Qual a graça disso? Quando Deus quer a cópia perfeita de ser humano, ele manda o quê? O gêmeo univitelino. E ela lá, como guardiã do movimento espírita, escreveu o artigo, foi para a mídia, o papel do espírita é escrever, comparecer às redes sociais e dizer, não, essa ciência aqui, por mais que Kardec tenha nos pedido para acompanhar, ela não é boa, ela não é ética, ela não tem um contorno moral e ético. E podemos rechaçá-lo. E assim também nós vamos encontrar nesse momento da era virtual. Nós estamos nas redes sociais, nem tudo que está lá é puro, santo, divino. O nosso papel o dia inteiro nas redes sociais é filtrar. Somos verdadeiros filtradores, depuradores de informação, porque está lá tudo. Lá todo mundo entra, lá todo mundo posiciona, escreve, posta, e o que presta e o que é bom realmente. Divaldo dizia assim, se Kardec estivesse nessa época da internet, ele estaria usando demais a internet. Mas a gente vê tantas postagens equivocadas no território livre da rede virtual de comunicação que exige e termina por exigir de nós espíritos posicionamentos. Nós temos que estar lá, reagindo, combatendo, escrevendo. Não, isso não é assim. Não se dá nessa direção. Não é isso que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo,
Não é isso que está escrito no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, em obras póstumas, na Gênese. O que é Espiritismo? São obras basilares. E nós temos que estar aqui como fiel escudeiros. Que a ciência venha, mas que ninguém valha dessa ciência para dissuadir ou deturpar o verdadeiro postulado deixado por Allan Kardec. E é hora de policiar. Nós sabemos que um dos últimos presidentes que nós tivemos na Federação Espírita Brasileira, Adolfo Bezerra de Menezes, ele foi presidente 2 vezes. Ele rodou o país todo por 2 vezes, buscando unificar o pensamento espírita. O tanto de divergência que há, cada um seguindo em uma direção, cada um querendo emprestar o seu próprio verniz. E interpretação, é como se pegasse a Bíblia que aí está, passando de aramaico para hebraico até chegar à língua portuguesa, cada um emprestou o seu próprio verniz. E no território livre da internet está assim. Alguém lê a obra basilar, faz a sua própria interpretação e começa a doutrinar ao seu livre pensamento e ideia. E nós não podemos, nós temos que falar, olha, me perdoe, mas não é isso. Eu estou aqui transcrevendo literalmente o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nas obras que Kardec deixou no livro dos Médiuns, no livro dos Espíritos, Céu e Inferno, obras póstumas, o que é Espiritismo. Então, talvez um dos grandes desafios e exigência de nós nesse momento da era virtual é estar lá. Nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e outras, manifestando. O espírita tem atitude. Nós precisamos fazer esta conexão o tempo inteiro, porque a internet veio ajudar demais. Mas nem tudo que nós temos na vida virtual substitui as relações presenciais físicas. Como eu dizia para os senhores, durante o período de 2021 e 2022, as videoconferências foram essenciais para fazer audiências, realizar aquilo que não podia fazer e que as pessoas não podiam ter contato. Mas a impressão que um magistrado, um promotor de justiça, nós advogados temos, de um contato pessoal para um contato por meio de um vídeo é totalmente diferente. Nós temos alguns segmentos das ciências médicas que não se pode fazer à distância. Ele só pode ser presencialmente. Ficamos a analisar como é que o psicólogo, o psiquiatra, vai analisar o seu paciente por meio de uma videoconferência. E a diferença disso feito pessoalmente, para aquilatar as impressões, porque o nosso corpo emite sinais o tempo inteiro, e às vezes os sinais que estão sendo emitidos aqui são bem diferentes daquilo que está saindo aqui no verbo. E o psicólogo e a psicologia nos ensina isso o tempo inteiro. Por isso eu coloco aqui no final, a linguagem corporal é bem diferente, choca, colide com o verbo que está saindo. Então, às vezes, essa impressão é insubstituível nas relações presenciais. Então, mostrávamos isso. Analisa as assistências sociais que estão o dia inteiro fazendo estudo de crianças, adolescentes, para saber se vai ficar com o pai, com a mãe, na guarda, para adoção. E como é que vai fazer isso por meio de uma relação virtual? Impossível. Eu converso com muitas assistentes sociais, psicólogas, psiquiatras. É preciso ir lá, em loco. Como é que essa criança está convivendo? Qual é a postura dela dentro de casa, na escola, na rua? Eu vou pegar isso por videoconferência, não tem jeito. Nós temos que nos louvar, sim, de todo esse aparato científico, até porque nós não temos neofobia. Que é isso, professor Gilmar? Aversão ao moderno. Não, nós aprendemos com Kardec e temos que assimilar a ciência, mas posicionarmos como timoneiros éticos e morais daquilo que a ciência está trazendo. Que ela venha, mas que venha com ética e com moral. É assim que estamos aqui de pé. Então, quando nós trouxemos essa ideia de relações virtuais e presenciais estarem de braços dados,
em concomitância, coexistindo, é porque sabemos que temos muito na vida física presencial que é indispensável, que não dá ainda para continuar apenas nas relações virtuais. E às vezes esquecemos disso, né? Atropelamos e passamos por isso e criamos hábitos novos. E quando a gente fala isso, a gente fala para nós mesmos. Como é que estão os nossos hábitos, os nossos contatos com essa vida presencial depois da vida virtual? As pessoas perguntam assim, deixei de ler livros não preciso mais, eu estou no e-book, eu não leio mais jornal, eu fico até 2, 3 horas da manhã com o celular. Como é que é meu diálogo com minha esposa, no meu casamento? A gente pergunta tudo isso, a gente analisa. Todos nós estamos analisando. Meu Deus, eu não ficava sem dormir até 1, 2, 3 horas da manhã com o celular nos meus olhos aqui. E a minha esposa dormindo aqui do lado, o que eu estou falando com ela? E minha filha, e meu filho? Nós estamos numa época da Alexia, né? Alex, abre o portão, liga o ar-condicionado, liga a máquina, liga o som. E a esposa está bem aqui no sofá, não dá nem bom dia, nem boa tarde para ela. Acabou o mundo presencial? A vida física foi embora? Não, ela está aí. E ela precisa. Ela precisa continuar. Eu posso até me louvar da Alexa. É o computadorzinho que está lá fazendo tudo, a inteligência artificial. Liga a TV, bota no canal, liga a máquina, liga o som, acende as luzes, abre o portão, faz tudo. E aí? E os outros humanos que continuam no plano físico lá na casa? Como é que estão eles? Bom dia, boa tarde, como é que foi seu dia? O que você tem feito da sua vida? Como é que foi sua vida na escola, na faculdade, no trabalho? São reflexões que nós estamos aqui chamando porque nós estamos vendo isso acontecendo, né? Porque muitas pessoas se fecharam numa bolha. Agora eu tenho tudo. Eu clico no tio Google, ferramentas de busca, eles me dão tudo. Está tudo pronto na minha frente, eu não preciso mais de assessoria nenhuma. E fecho essa bolha em cima de mim, como se aquilo fosse o suficiente. Não. Aquilo é só um auxílio. Uma ferramenta que veio para nos auxiliar. A bolha tem que ser arrebentada e quebrada, porque quando você começar a passar fome, entrar em depressão, você vai ter que recorrer a alguém aqui que está do lado, para te levar para um hospital, para te dar um medicamento, para não deixar acontecer o suicídio, dar caridade moral de reerguimento. Então é melhor a gente aprender a administrar esse tempo da bolha. Qual o tempo? 1 hora, meia hora, o suficiente? Eu preciso estar conversando com minha esposa, com meu namorado, com meus filhos, com meus colegas, meus amigos? Qual o tempo que eu preciso para fugir da bolha? Porque senão uma hora eu vou sair da bolha e não tem mais ninguém por perto. São questões que nós espíritas do nosso tempo precisamos analisar o tamanho disso, o impacto disso em nossa vida. Espírito é uma pessoa contextualizada com o seu tempo, que tem críticas, que tem opiniões, que não é condescendente. Alguém fala assim, mas o espírito é extremamente tolerante, resignado. É bem verdade. A ciência, a doutrina e filosofia ensina para cada um de nós, principalmente, a sermos indulgentes, tolerantes e resignados. Mas o espírito não pode se privar e se portar de se manifestar publicamente com a sua opinião. Ele não precisa entrar em conflito, discutindo, xingando, brigando, trocando pancada. Mas ele tem que ter uma opinião. Lembre sempre da questão 932 do livro dos Espíritos. Por que os maus prosperam tanto em face dos bons? Porque eles são atrevidos, instigantes. E às vezes nós ficamos para cá, indiferentes. Não estou mandando ninguém para o conflito, nem pedindo. Mas se chegarem para você, espírita, sou. Qual é a sua opinião sobre isso? É esta. Eu acho que o bem está aqui, a ética está aqui, a moral está aqui. Ah, mas vão me chamar de chato porque eu apresentei. Não importa. A indiferença e a neutralidade talvez seja a coisa pior nesse momento. Estamos no momento de exigir do movimento espírita atitude. O espírito tem que se postar, manifestar, apresentar como qualquer ser humano, como cidadão no mundo, que tem opiniões, né? E que vai ajudar certamente, porque a opinião dele é calcada em toda uma estrutura de lei de amor e caridade, ética e moral.
Então, tudo isso foi estruturando na vida dele. Nós lembrávamos sempre de Chico Xavier. Não deixa a pessoa ficar sozinha na bolha, porque depois que ele sair da bolha, muitos dias após, ele já estará em depressão e ele pode ceifar a vida dele. Por isso eu chamei para esse momento uma fala muito importante, a caridade moral. A caridade moral possibilita levantar alguém da sarjeta. Mas como assim? Como é que eu vou fazer isso? Às vezes a pessoa não quer ser auxiliada, diz que se fosse bom seria vendido, né? Boa palavra. Nós estamos vendo em cada um dos nossos irmãos os sinais. Como é que a pessoa convive em sociedade normalmente? Qual o patamar, padrão dela de vida? Normal, cumprimentando, alegre. Quando a pessoa está em si mesmada, de cabeça baixa, indiferente, isolada, todos os sinais já me chegam de que ela quer apoio, de que ela quer atenção. Eu não vou deixar ela entrar no buraco ou ceifar a vida dela. Amigo, aceita o auxílio, aceita um braço, eu posso levar para o hospital espírita. Nós temos aqui em Anápolis, Eurípides Barçanufo, com toda a estrutura, vamos lá lutar por uma vaga para você. Você quer auxílio? Primeiro pergunta. Porque nós não vamos deixar o nosso irmão fragilhado primeiro se humilhar para vir rogar. Ah, eu quero que você faça isso. Não, você já está vendo o sinal. Tem 3 dias que ela está chorando porque não tem comida em casa. Dá um pouco da sua. O marido está preso, está desempregado ou morreu. Ela não tem mais roupa, pega o que você pode. O que ela quer é uma palavra amiga, é uma atenção, só isso. E a gente pensa que com essa vida louca e corrida que nós temos para ler todas as mensagens, nós não precisamos estar dando essa atenção da chamada caridade moral. Eu me lembro que há alguns dias ou meses atrás, eu estava numa pracinha na minha cidade, ali, terminando as minhas férias, até o Divino, há 3 meses atrás, me agendou essa fala. E veio lá para cá um rapaz, seus 28, 30 anos, bem embriagado, pelas caracteres, trocando as pernas. E veio em minha direção. Eu falei, meu Deus, vai acabar o mundo. O que ele vai fazer comigo? Vai me bater, vai me chutar? Mas era um conhecido da minha infância, lá na minha cidade, no interior. E ele simplesmente chegou perto de mim, assim, quase caindo, e falou, eu posso sentar perto de você? Eu falei, claro. Sujo, fedendo, aquela coisa, o álcool, o alcoolismo. Olha, eu só queria que você me ouvisse. Você sabe que eu estou casado de novo, mas eu tenho uma filha fora do casamento. E minha mulher está querendo me executar e eu não sei como fazer isso. Eu estou com medo de ser preso, eu sei que o senhor conhece, o senhor é profissional nessa área, não sei o quê. E foi falando, foi falando. E no final, depois que ele desabafou tudo, ele falou, não, agora eu já posso ir embora. Eu queria te contar isso, para me ficar, eu estava preso, entalado com isso. O que ele precisava era só daquela caridade moral de alguém ouvi-lo. E aí eu aproveitei e falei, meu irmão, já que você gostou, vai em casa, toma um banho bem gelado. E amanhã conversa com ela de cabeça fria, que ela vai resolver tudo isso. Ela não tem intenção nenhuma de levar à prisão. Depois disso me ligou, me agradeceu. Você já imaginou se eu tivesse com 8 tiros ou faca para ele, ele só queria desabafar ao meu lado ali. E quantos só querem isso antes de fazer a besteira? Isso chama-se caridade moral, tolerância, ouvir, poder assistir uma pessoa com palavra. Então, nós precisamos estar no mundo com essas situações. E felizmente nós convivemos, como estou escrito aqui, com as nossas obsessões diárias. É verdade. Nós estamos nesse mundo virtual, lá conflitando com pessoas diferentes, o homem no mundo, para saber aquilo o que somos nós. Sepulcros branqueados por fora ou cheios por dentro de podridão, ou são pessoas que são capazes de conversar e discutir com as diferenças? Porque a todo momento nós temos pequenas, médias ou grandes obsessões. E a obsessão, ela está aí a todo momento, é um namoro consentido. Começa simplesmente, o malévolo começa a suflar no seu pé do ouvido aqui e você aceita. Seu anjo da guarda, benfeitor, tá, não, rejeita, não, mas a carne, não. E começa o namoro. E vem
nessa segunda fase que nós estamos falando, fascinação. E boa parte do que eu vejo na sociedade brasileira está vivendo exatamente essa chamada fase fascinação. E o que seria ela? As pessoas estão lendo título de jornais de notícia e se acham que conhecem mais que todo mundo. É o momento da fascinação. Não, eu já sei todo mundo, eu leio todo dia aqui o Google, títulos de matéria de notícia, sei todo mundo, não preciso conviver com mais ninguém. Está fascinado. Está fascinado com a ilusão, com a quimera. Porque essa pessoa, quando vai para o confronto, por exemplo, para um concurso público, e o examinador pergunta, uai, você disse que sabia sobre isso? Não, eu sabia só o título da notícia. É tão real isso que eu vivo brigando em salas de aula com os acadêmicos. Estou vendo aqui o professor Damião, que veio aqui, o privilégio, ele deve estar passando por isso. Os alunos acham que é só ler o título da matéria e que já tem a erudição suficiente para dialogar, fazer uma prova e fazer concurso. Utopia. Até porque lá na prova você não vai poder consultar as ferramentas, Google e outras ferramentas de consulta. Ou nós passamos para sair desse momento de ilusão, quimera, chamada fascinação, que é essa fase intermediária que nós temos da obsessão, e voltamos a ler de verdade, e não ficar em águas rasas, mas águas profundas do saber e do conhecimento, ou nunca mais teremos pessoas com capacidade para debater, para discutir, para passar em bons concursos, para fazer boas gestões. É essa ilusão que trouxe também as redes virtuais. Não, mas eu só clico ali e já estou sabendo. Não, você tem uma síntese. A inteligência artificial não vai estar lá no seu concurso, na sua prova, e nem tampouco no diálogo mais aprofundado que você fizer. A gente precisa até por uma questão de se sentir bem, aprofundar nos conhecimentos, ter maior erudição, porque senão nós vamos cair na subjugação, que é a fase final da obsessão, que é quando vem o domínio total do obsessor. Muitos dos nossos irmãos, há 30 anos atrás, quando eu comecei a frequentar aqui, era um quadro terrível, de algum deles roendo e mordendo paredes e pé de mesas. Alguns iam para a chácara, não sei como é que está essa situação hoje. Eu presenciei isso. A fase de subjugação. E as pessoas não acreditam que chega nesse momento. Chega. Quanto mais você cede, mais vai cedendo. Começa no namoro simples, depois a fascinação e depois a subjugação. E aí, para tirar isso, para voltar ao normal de novo, precisa de muito trabalho de desobsessão. Preces, orações, trabalhos, como muitos dos nossos irmãos estão lá. Precisando disso agora. Eles estão precisando, porque foram aceitando, foram deixando ir até atingir um plano de serem subjugados por um espírito desencarnado. É a fase pior. Então, nós precisamos sair dessas quimeras, dessas ilusões e voltar, porque uma das reflexões que nos chamam para esse momento da era virtual é que os computadores estão chegando para encurtar distância, auxiliar, trazer informações, mas eles estão tirando o trabalho de muitos brasileiros. Já pararam para pensar nisso? A cada computador instalado numa empresa ou numa fábrica, quantos pais de família estão desempregados? Vários. Mas não é só o computador, é o robô. Eles chegaram com toda a força, né? Todos eles estão aí, e lá na nossa Constituição, no artigo 7º, nós temos um princípio chamado princípio da automação. O que é esse princípio da automação? A máquina não deve substituir ao homem no trabalho. Ela deve vir para ajudar, auxiliar. Nós estamos começando a caminhar por um mundo, não é só Brasil, onde mais de 70% da população está ficando de lado. Em vez de se promover a inclusão digital, está fazendo a exclusão. Essas pessoas estão ficando sem trabalho, sem comida, sem alimentação e estão começando a saquear supermercados. Isso é grave. Isso é grave, porque a fome não espera. Porque o trabalho que podia fazer, a máquina está substituindo. Os robôs vieram, isso é melhor para o empresário, né?
E ele não tem mais aquele salário de 3, 4 salários mínimos para levar para casa com a dignidade da família, né? Nós sabemos que na Europa até os garçons estão sendo substituídos por robôs. É eles que já estão fazendo isso. E está todo mundo preocupado com isso, porque o ser humano está ficando de lado. Boa parte do ser humano, que não tem tanta qualificação, está desempregado. Substituído por uma máquina. A máquina tem que vir auxiliar e não substituir ao ser humano. Aí chegou o momento de se perguntar o limite disso tudo. Em 2023, nós sabemos que praticamente o nosso planeta está na mão de 3 homens. Bill Gates, Elon Musk e Mark Zuckerberg. Eles são o dono da Explorer, Facebook, Instagram, Starlink. Eles é que estão controlando o mundo na mão. E esses 3 pararam, olha, preciso botar um freio na inteligência artificial. Olhem bem essa cena aqui que vocês estão assistindo em filme. Eles assustaram com a evolução dessa máquina, como se tivesse nascendo nela sentimento. Eu não estou dizendo que nasceu, mas é como se tivesse desenvolvendo uma espécie de sentimento nesta máquina, para substituir a esposa ou o marido, ou vice-versa. E aí, cadê a família? Nós vamos ser o quê? Escravos das máquinas? Eles pararam, exigiram, está na hora de pensar. Está na hora de olhar até onde podemos ir com essa inteligência artificial. Eles sentaram, reuniram, todo mundo sabe disso, isso aconteceu em 2023. Qual é o limite para ir com a informática, com a inteligência artificial? É para eles engolirem todos os seres humanos? Eles começaram a desenvolver uma espécie de sentimento que a gente achava que era só do ser humano? As pessoas param, pensam, refletem. Ninguém está dentro da bolha o tempo inteiro. Está todo mundo vendo o que está acontecendo, como é que as pessoas estão reagindo. E aí, isso está certo? Eu entrar em casa e só gritar para Alexa, Alexa, faz isso, faz aquilo outro, e não cumprimento mais nenhum humano que está ali dentro? Foi isso que eles pensaram. E eles começaram a colocar um freio agora, desde 2003, juntaram os 3. Bill Gates, dono da Explorer, Elon Musk, que vocês conhecem, da Starlink, que está querendo fazer uma viagem para Marte, para outras estruturas, e o Mark Zuckerberg, dono do Facebook, do Instagram. Eles é que controlam o mundo. O mundo está na mão desses 3. Ninguém tem dúvida. E eles sabem o tanto que precisa botar um freio nisso. É preciso colocar. Para analisar qual o significado nosso, enquanto humanos aqui dentro. A máquina veio me auxiliar mesmo ou veio me dominar, me escravizar? Precisamos pensar e botar nossa opinião de tudo isso, né? E também porque nas redes virtuais estão cheios de falsos profetas. Eles migraram para lá. E aí, como eu falava, se tem falsos profetas escrevendo, publicando artigos, vídeos, fotografias, é preciso que alguém venha desmistificá-los. Ontem, nas sinagogas, era o Cristo. Os escribas e fariseus, que tinham Deus tão perto do lábio, mas tão longe do coração, o Cristo enfrentava eles. Agora somos nós. Nós temos que ir para a internet, porque é preciso que o espírita tenha atitude. O espírita não precisa ser brigão, aguerrido, trocar pancadas, não. Mas ele precisa comparecer e mostrar, isso aqui está errado. Porque se ele silencia, é como se ele concordasse. Isso não está certo. Não foi o que aprendi no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Métodos, na Gênesis, no Céu, o Inferno, Obras Póstumas e o que é o Espiritismo, são as obras basilares. Não foi isso. Eu tenho enfrentado isso. Eu vou mostrar 2 artigos que escrevi aqui, que eu estou lá, brigando lá na internet. Ó, isso é mentira. Não existe, e transcrevo o texto literal. Esses dias eu conversava com alguém do movimento espírita que está chocado e quis até afastar do movimento espírita, meu amigo Adair Corredeira. Falou, Gilmar, estão modificando tudo, estão alterando tudo. Eu falei, vamos para a guerra, vamos lá para dentro da rede virtual combater. Porque as obras básicas estão aí. Por assim dizer, o Livro dos Médicos nem foi aprofundado com o estudo merecido que ele precisa. E as pessoas já estão distorcendo a Gênese e Livro dos Médiuns, que é a parte, por assim dizer, científica de tudo aquilo que deixou compilado para nós Allan Kardec. Então precisamos estar lá, vigilante, né?
porque precisamos da atitude. Lembra desse líder negro-americano, Martin Luther King? Fez aquele discurso ontológico nos Estados Unidos. Não é os maus que me incomodam, mas a omissão dos bons. Ele sintetizava a fala disso. Os maus não me preocupam, mas e os bons? Por que eles não agem? E aí nós vamos ver que isso está reproduzido na questão, como eu falei há pouco, era 932. Por que os maus prosperam tanto em face dos bons? Porque eles são instigantes, atrevidos. E nós espíritas, não. Eu ficar quietinho aqui, eu sou tolerante, resignado, indulgente. Sim, mas você pode comparecer e se apresentar. É o tempo da atitude espírita, de se comparecer, de estar lá e movimentar e dizer, não, eu não concordo com isso. No papel dos espíritos na rede social é escrever, é manifestar nas redes sociais. Eu não comunico tanto, curto, tal, mando vídeo, faço aquilo. Apresente-se como espírita, fala da nossa religião. Se apresente porque está precisando de alguém. Ah, se Kardec tivesse, como disse Divaldo aqui, a internet na época dele, ele tinha feito um show, né? Olha aqui, isso aqui são 2 artigos que eu publiquei, um no Consolador e no Portal do Espírita, brigando, pesado. É possível, entra lá e briga. É um amigo de vocês que está aqui, ó, no Portal do Espírita. Aqui foram os 5 artigos mais lidos lá no Portal do Espírita. Aqui na revista Consolador também acabei de publicar lá. E estou escrevendo, porque eu tenho que manifestar. É esse o meu papel hoje. Eu posso interagir nas redes sociais o tempo inteiro, conversar com família, com amigos, trabalho, mas eu posso estar lá, dizendo, não é assim o que eu estou vendo aqui. E eu não concordo, tenho todo o direito de não concordar, e o espaço está aberto para todos nós. Qualquer um de nós podemos entrar lá e escrever um artigo, deixar o nosso manifesto. Né? Adolfo Bezerra de Menezes, espírita, divulgue. E pratique a doutrina espírita. Era isso que ele ia pedir o tempo inteiro. O velho médico, que resistiu a todos os embates no movimento político brasileiro, não se corrompeu momento nenhum. Foi até o final, quando não tinha mais dinheiro, tirou o anel de doutor e vai lá e compra o remédio. Adolfo Bezerra de Menezes. 2 vezes presidente da Federação Espírita. Atitude. Ele falava assim, se os espíritas se unirem mesmo, quem é que aguenta uma força dessa? Ninguém. Espíritas univos, estejam juntos divulgando a nossa doutrina espírita. É o pedido que ele nos faz, né? Transmitir informações. Tem caridade moral mais forte que essa? A caridade material é boa. Sapato, a comida, o alimento, mas a informação que evita a pessoa suicidar, cair no calabouço, desistir, salvar o casamento. É isso que nós estamos precisando. Dai de graça o que de graça recebeste. Aqui não tem dízimo. E nós não temos nada a ver com essa história de dízimo. Quem quiser contribuir, tem aqui o momento de fazer a contribuição, até porque temos despesa, água, luz, limpeza, conservação do prédio. A gente sabe por bom senso que nós precisamos ajudar a casa espírita. Mas não tem exigência disso, né? Qual é a linha tênue entre a caridade? Aí todo mundo fala assim, é ir lá e fazer a selfie, eu estou aqui dando a cesta básica, tchá, tchá, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. E vice-versa. Este é o momento, né, de fazermos a caridade sem saber a quem. Ajudar. Eu quero meu nome lá no topo da lista, em caixa alta. Já tivesse toda a expressão e destaque. Nem o mérito há nessa caridade, né? Não espere a pessoa pedir ajuda. Ajude. Antes disso, depois pode ser tarde demais. E como é que eu faço para ajudar? Os sinais estão lá. Nós conhecemos o homem e a mulher de porte médio, qual o comportamento, a fala. Quando está desvirtuante, chocante isso no próprio meio, na sociedade, já está precisando de apoio, de um abraço, de um ombro. Eu vou esperar a pessoa cair e pular na frente do carro? Não. Eu vou antes de acontecer a tragédia. Porque aí eu estou fazendo a verdadeira caridade moral. É assim que vamos caminhando, né? Nessa perspectiva tão importante. O ser humano continua com fome de gente, apesar das redes sociais.
Estamos lá o tempo inteiro, mas daqui a pouco eu queria tanto falar com uma pessoa, abraçar uma pessoa. É tão gostoso o calor que emana de outro ser humano. Não tem isso nas redes virtuais. Não existe, caramba. Eu cheguei aqui hoje e encontrei a Beth. Tinha muitos anos que eu não via a Beth, mas dei um abraço nela tão gostoso. Conheço a Beth, acho que tem uns 15 anos do movimento espírita. Esse abraço não tem lá na rede virtual, não. Ela tem meus contatos nas redes sociais e tudo, mas o abraço que eu dei nela aqui, lembrei da mãe dela, da filha dela, da sobrinha dela, que já foi minha aluna na faculdade. Trouxe tudo de volta à minha cabeça. Sentado ali ao lado divino, falei, olha, divino, você tem tanta energia boa, é bom que não precisar nem de passo. Do lado seu aqui, você já emanou para mim tudo que eu precisava. O ser humano tem essa capacidade de fluidoterapia ali. Do lado ele já está passando energia boa. 80 e poucos anos, depuradíssimo, né? Pronto para passar a imposição de mãos no passe, na fluidoterapia e ajudar quem quer que seja. Isso não tem na tela, não. Na tela não dá para fazer isso. Só que, presencialmente, nós temos condição de continuar com essas coisas boas, né? Até porque esses excluídos que estão assim, estão precisando que alguém deixe o computador, o celular, para ir lá levar um pouquinho de comida para eles. E eles são muitos. E com a inflação galopante que está no nosso país, o negócio não está brincadeira. Que saudade da campanha de Alta de Souza, do quilo, do agasalho. Diz que a gente não pode falar mais nisso, mas eu vou continuar falando, me perdoe. Campanha do quilo e do agasalho é indispensável no movimento espírita, né? Vamos para frente. Indiferença e inclusão. É assim que está. Olha que cena que poderia sintetizar e fechar isso. Do lado do banco tem alguém caído. 4 pessoas sentadas. Tem alguém que vai olhar para trás para saber o que está acontecendo com a pessoa? Aí do lado de cá, nós temos Madre Teresa de Calcutá. As mãos que ajudam, que auxiliam, valem muito mais que o verbo, que o discurso, né? As ações arrastam. Os discursos talvez não tenham significado nenhum. É uma síntese de atitude. 4 pessoas de costa virada para uma pessoa que deve estar morrendo, um menino, uma criança drogada aí no pé. Ligar para a prefeitura, para os órgãos assistenciais, vir buscar essa criança. Ah, não, isso não é problema meu, é problema do Estado, né? O Cristo foi o mais inclusivo. Quando se lê o Sermão do Monte, que é a coisa mais linda que foi feita, como disse Mahatma Gandhi, se jogassem tudo fora do cristianismo e ficasse só o Sermão do Monte, nós estaríamos com a coisa mais depurada deixada pelo Cristo. E o que ele faz no Sermão do Monte? Só falar dos fracos, dos oprimidos, dos abandonados, daqueles que foram perseguidos, que têm sede de justiça, que abusaram do poder contra eles. Então são as pessoas que nós chamamos hoje de hipossuficientes, pessoas frágeis, fragilizadas. E o Cristo o tempo inteiro ele foi inclusivo com essas pessoas, ele fez a inclusão. Cegos, coxos, mancos, estrupiados, levanta-te daí e vamos para frente. Essa é a lição que o Cristo deixa para nós. Essas pessoas que estão nesse plano de hipossuficiência precisam de alguém ir lá ajudar. Trazer eles para o nosso meio no plano de inclusão. É disso que nós estamos precisando. A inclusão digital, quando você vai a um banco e está lá uma pessoa de 84 anos que não sabe digitar a senha, chorando e tremendo e suando. Pelo amor de Deus, moço, me ajuda aqui, está aqui no meu papel. E se você não for uma pessoa honesta, ela vai perder a aposentadoriazinha dela. Essa pessoa não foi incluída digitalmente. Ela está vivendo com as máquinas, sofrendo uma barbaridade. Vieram a onda digital e de informática, mas não educar e preparar as pessoas. As pessoas estão sofrendo, tendo prejuízo, uma barbaridade. Olha nas filas de banco, pessoas chorando no INSS, querendo fazer um saque, não sei. Eu não sei digitar, eu não sei minha senha. E aí? Como é que essa pessoa continua vivendo no nosso meio? Sem um preparo e sem um auxílio para elas, né? E a inclusão digital, que é chamada caridade moral. Já viram o número de pessoas com síndrome de Down, autistas, que estão precisando de escolas, de cuidadores, de profissionais para fazer limpeza? Eles estão, agora cada família tem um. Antes era um caso isolado da esquina, outro agora em cada família
temos a presença de uma criança ou com síndrome de Down, ou autista, ou com alguma deficiência. O resgate. Estamos chegando no momento de depuração, né? Quando Divaldo traz a obra do Espírito Filomeno Miranda, nós estamos no mundo de regeneração. É preciso que alguém venha correndo, resgatar o que for preciso, porque senão vai ficar para trás. E vamos ver aquela mesma história do planeta Capela. Quem não quis evoluir e crescer, mundos inferiores. E quem quis crescer e evoluir, segue adiante na evolução espiritual. Terceiro milênio. Nós temos Divaldo aí que nos chama a atenção para esse momento, as guerras, os conflitos, pandemias, doenças, enfermidades que vão ter desencarnes coletivos. Então vamos cuidar dessas pessoas. Eu tenho feito uma caminhada aqui, nesses órgãos, é de doer. Eu tenho um filho autista, todo mundo sabe, meu caçula é autista, só eu sei o tamanho dessa luta. E quando eu chego ali, acho que eu estou procurando alguma coisa para ele, eu estou ajudando os outros. É automático. Uma mãe que não tem força para carregar, 2 ou 3, e quando você vê, você já está largando seu filho para trás com sua esposa e puxando os outros que estão mais carentes. Conheço praticamente todos os órgãos, entidades, instituições, e essas pessoas estão querendo estar numa escola, precisando de um cuidador, de alguém que possa limpar e acompanhar eles. Se eles estão, é porque Deus permitiu. Para desafiar a todos nós. E nós vamos nessa caminhada. Com caridade moral, com caridade do que for. Porque nessas situações, eu sempre lembro disso, é uma via de mão dupla. Quando você chega num ambiente desse, que você acha que você vai fazer caridade moral, e você encontra uma pessoa doente, enferma, sozinha, sem ninguém, rindo, é como se te desse um choque, acorda. Você acha que você tem 2 sofrimentos? Eu estou aqui há 20 anos sozinho, largado com minha família, e estou alegre e feliz. Você sabe onde é que eu vejo isso? Me permita confidenciar. Quando eu vou fazer palestra em Nerópolis. Lá tem um abrigo de velhinhos, idosos, que as palestras são feitas lá dentro. Acho que o Damião já foi fazer lá algumas vezes. É meu parceiro de palestra por lá. Desculpa citá-lo aqui, Damião. Quando você chega naquele ambiente com aqueles velhinhos e que eles pegam em você rindo, eles estão ali abandonados, famílias não vão mais ver eles. E eu achava que ia levar alguma coisa para eles, eles me deram de volta o sorriso, a gratidão, o abraço, a alegria que não seja onde é que saiu. Um está sem braço, outro está sem perna, outro está numa cadeira de roda e está rindo e te abraçando. É uma via de mão dupla. Você aprende. Achando que você foi levar alguma coisa, você está trazendo de volta, ó. Seja resignado, tolerante. Acorde de manhã e agradeça a Deus por tudo que você tem. Por tudo que te sobra na sua casa, no seu lar, que eles não têm. Antes de dormir, faça a mesma coisa. Bota a cabecinha para lá e agradeça. Agradeça muitas vezes. A hora que estiver difícil, o trânsito está ruim, bota uma música boa, orquestrada e agradeça. Você ainda tem um carro para te carregar. Tem muitos que não tem, não. Está difícil, né? O sorriso contagiante que a gente encontra nesses lugares. É impressionante. Agora eu fui lá em Brasília, num deles, num encontro de velhinhos assim, dançando, cantando, peguei também no violão, e foi uma maravilha, mas saí de lá zerado. Eu achava que eu estava cansado, estressado, saí de lá renovado para a vida. Pela imagem, pelo sorriso deles. É isso que muda na gente, né? E esse engajamento do espírita, quando eu falei de atitude, todo espírita participa da vida pública. Ou eleger um vereador, um deputado, um senador ou um governador. E ele pode lutar por políticas públicas para isso. Não é fazer campanha na casa espírita. Ele ter vida ativa lá fora. Você é eleitor, você participou, elegeu alguém. Arruma isso para aquelas pessoas que estão assim. Você tem condição de fazer um projeto de lei? Participe, porque aquela pessoa não tem condição de levantar de onde ela está lá para pedir uma política pública para resolver o problema dela. Mas você elegeu alguém, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, e pode cobrar e exigir, porque ele é seu representante político. Ele está lá para fazer isso, para assistir, cuidar dessas pessoas. Então não há nada difícil. Tanto é que Adolfo Bezerra de Menezes teve a vida toda dela. A vida dele foi na velha estado da Guanabara política.
concorrer a todos os cargos e foi eleito. E não foi corrupto. Então, não pode falar de política dentro do templo. Aqui é lugar para falar de qualquer assunto com respeito, com ética, com moral e aquilo que for necessário e indispensável tratar. É o tempo que nós temos, né? Fora da caridade não há salvação. A fé sem obras é morta. Que a mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. É a síntese de tudo isso aí. Eu quero encerrar aqui lembrando a vocês disso aqui. Semana que vem, ou na próxima, abril, começa as comemorações do 75º aniversário desta casa. Tem toda uma estruturação de falas, de palestra. Desde 1950, a caridade aqui é articulada o tempo inteiro. Gente de todos os países, por assim dizer, vizinhos, de todos os estados, receberam bênçãos, cuidado, amor, afeto. Que Deus Pai Todo-Poderoso possa recompensar todos os benfeitores que sempre trabalharam aqui, de 1950 até 2025, e continuam trabalhando. Que eles possam ser recompensados. E os senhores levem de volta aos seus lares muita paz, muita luz, muita alegria e bênçãos do Pai Criador. Que assim seja.